Oi, pessoal, como vão? Todos bem? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para ler mais um capítulo do nosso querido Simplesmente Francisco. Hoje vamos para o capítulo 21. Vamos aprender mais um pouquinho sobre ele, vamos ouvir coisas que aconteceram na época dele, mas que são tão atuais. O capítulo de hoje fala exatamente sobre isso. Olhem, prestem atenção como é tão atual o que eu vou ler. E não tem muito o que comentar, tá? Eu vou tentar ler de uma vez só, para no final a gente falar um pouquinho, tá bem? Vamos lá? Todos comigo? Espero que sim. Somos todos um. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Palavra do Livro dos Espíritos. Uma das virtudes que mais admiro em Francisco é a consciência que ele tinha a respeito da criação de Deus. Em todos os seres humanos, animais e na natureza em geral, Francisco via o divino permeando a vida na Terra. Por isso, tinha profundo respeito, reverência e amor pela obra de Deus. Francisco olhava para além das aparências. Diante do mais periculoso malfeitor, ele era capaz de enxergar a centelha divina que se escondia no homem abominado pela sociedade. Francisco beijava as pústulas dos doentes mais asquerosos, porque via Deus escondido nas lágrimas de quem sofre. Sempre tratou os animais como irmãos seus, respeitando-os e protegendo-os. Falava a eles como se estivesse diante de seres humanos, e os bichos pareciam escutá-lo e entender a pregação. Guilherme Samora afirma que era frequente encontrar Francisco conversando com os animais, abraçado a eles e sempre rodeado pelos mais variados tipos. Ele afastava insetos e vermes do seu caminho. Não queria que fossem pisados. Preocupado com as abelhas no inverno, costumava alimentá-las com mel ou com alguma bebida doce. Gente, esse era Francisco, né, minha gente? Em um de seus escritos mais poéticos, Francisco louva a Deus com todas as suas criaturas, citando o irmão Sol, por ser belo e radiante, fala da irmã Lua e das estrelas claras, preciosas e belas. Também glorifica o irmão Vento, o ar, as nuvens e o sereno. Igualmente agradece a Deus pela irmã Água, que é muito humilde, preciosa e casta. Não se esquece de louvar a Deus pelo irmão Fogo, que ilumina a noite. E não deixa de reverenciar Deus pela Mãe Terra, que nos sustenta e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Percebe-se então o motivo pelo qual Francisco foi escolhido para ser o padroeiro dos animais e o santo protetor da ecologia. O poverello vivia num estado de fusão com toda a criação divina, enquanto a maioria de nós vive num estado de separação. Ele era fusão, nós, separação. Não conseguimos nos ver ligados uns aos outros, não enxergamos muitas vezes os animais como nossos irmãos, tampouco vemos a terra como nossa mãe. Temos uma espécie de catarata espiritual que impede que nos vejamos como unos, isto é, unidos, integrados, influenciando e sendo influenciados ao mesmo tempo, todos interligados pela mesma rede cósmica, cujo programa é amai-vos uns aos outros. O egoísmo é o vírus que nos cega para a unidade divina e que tanto nos faz sofrer, individual e coletivamente. O olhar cósmico de Francisco, olhar integrado, uno e, portanto, fraterno, é mais do que urgente para os dias tão difíceis que a humanidade está atravessando. Em Francisco, o Evangelho deixou de ser uma utopia para ser um código de conduta tão possível quanto imprescindível para a nossa felicidade, como também para a nossa própria sobrevivência.
Durante a pandemia do coronavírus, que se abateu sobre a humanidade a partir de 2020, o virologista francês Christian Brechot, professor de medicina da Universidade da Flórida e ex-diretor do Instituto Pasteur, explicou que 70% das epidemias e pandemias são zoonoses. Olha só. Ou seja, doenças transmitidas por animais. E isso está ocorrendo por conta da urbanização, do desmatamento, da migração humana e do aquecimento global. Não falei que isso era super atual? Aquecimento global. Estamos maltratando a natureza, poluindo a atmosfera, rios e mares. Perdemos a sacralidade franciscana pela Mãe Terra, pelo Irmão Sol, pela Irmã Lua, pelo Irmão Vento, pelo Irmão Animal. Caminhamos para a autodestruição. Estamos desrespeitando os animais, invadindo seu habitat natural e, como consequência, somos atingidos pelas zoonoses, adoecemos por enfermidades estranhas e desconhecidas. A humanidade está infectada gravemente pelo vírus do egoísmo. A pandemia é o grito de alerta da Mãe Terra para que a humanidade se medique urgentemente com o Evangelho do Cristo e cure sua catarata, que a está deixando cega. Os louvores da criação de Francisco são vacinas excelentes para nos salvarmos de nós mesmos. Joana de Ângeles tem razão ao dizer que o mundo sente saudades de Pai Francisco. Anela por ouvir novamente a sua canção de ternura dedicada a todos os irmãos da natureza. Ver a sua frágil e vigorosa figura nos trajes rotos em que cobria as feridas. Acompanhar os seus passos trôpegos pelo cansaço e pela doença, renovando-se na sua alegria incomum e na sua abnegação jamais igualada. Precisamos matar essa saudade. Meus amigos, é um texto assim que fala do que Francisco sentia e de como isso é atual. O olhar que a gente tem que ter para a natureza, para que a gente fuja, né? A gente tem que sair dessa situação que está abatendo assim todo o nosso planeta. O aquecimento global, com seus problemas, enchentes, incêndios, ventos. Meu Deus do céu, isso tudo Francisco já falava. É necessário olharmos com mais carinho para a nossa Mãe Terra. E realmente temos que considerá-la nossa mãe. Temos que lembrar do Irmão Sol, da Irmã Lua, da Irmã Água, do Irmão Fogo, do Irmão Vento. Olhar os animais também como nossos irmãos. Sim, eles não são diferentes. Todos somos filhos de Deus. E é necessário que a gente tenha esse olhar para tudo isso. Um olhar muito apurado para ajudar nessa transição que a Terra está passando. Dar mais valor a tudo que nos rodeia. Não é só o ser humano, não. São os animais, as plantas, as ervas, a flora, a fauna. Tudo isso é o que Francisco disse, né? Que a gente tinha que ser uno. Somos todos um só. Esse é o nome desse capítulo. Vamos levar essa reflexão de sermos todos um só. Vamos colocar em prática, vamos tentar passar para os nossos amigos, para os nossos familiares, esse cuidado que temos que ter. Reflexão muito profunda que Francisco nos deixa. Mais uma lição. Saudade de você, Francisco. Vamos matar essa saudade? Sejamos unos. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez, obrigada por me ouvirem e espero que todos vocês levem essa reflexão muito a sério e vamos colocá-las
todas essas ideias. Vamos tentar colocar em prática. Um beijo para vocês. Até a próxima. Namastê.